Olá, homens e mulheres da minha vida, sejam bem-vindos ao nosso mundo. E não vamos bater um papo na minha cama hoje, nós vamos ler uma história real. Boa tarde, estou te escrevendo pois sigo o seu canal e vejo sempre as histórias reais. Nunca pensei que estaria escrevendo para contar a minha. Há um ano conheci uma pessoa que mora em outro estado. Começamos a nos relacionar e ele sempre vinha me visitar. Chegou a conhecer toda a minha família. Veio até para o meu aniversário. Enfim, estava muito apaixonada e nunca tinha sentido aquilo. Fazia um ano que havia terminado meu primeiro namoro, que durou 6 anos. Me apaixonei e senti algo lindo da parte dele também. Porém, comecei a estranhar que todas as vezes que falava que ia visitá-lo no seu estado, ele não gostava. Eu acabava deixando para lá. Aceitava ele falar que era melhor ele vir. O tempo passou e descobri que fui enganada. Meu mundo caiu. Ele era casado com uma moça. Descobri por acaso, coisa de Deus mesmo. Passei um ano tentando encontrar as redes sociais dele. No dia que nós nos despedimos, ao chegar em casa encontrei. Chorava muito desesperada, me culpando. Estava com nojo de mim porque nunca fiz nada de errado na vida. E alguém fazer isso comigo? Ele estava no aeroporto, eu fiz os prints das fotos dele com ela e perguntei se ele ria muito da minha cara. Ele respondeu a seguinte mensagem: Vou esfriar minha cabeça e depois eu falo com você. Na mesma hora, ele me bloqueou. Sil, estou desesperada, tenho raiva de mim por ter sido tão besta. Tenho vontade de mandar todas as nossas fotos para o Facebook dela, mas não sei se seria certo. Queria justiça, porque o que ele fez não tem perdão. Outra coisa, nessa última vez que ele estava aqui, perguntei se ele era casado e ele disse que não. No meu aniversário, me deu um cachorro lindo de presente. Estou muito triste e envergonhada com minha família. Pensei em fazer besteira com tanta vergonha que sinto. Obrigada por me ouvir, me ajude por favor. O que eu faço? Bom, gente, eu talvez não desse esse conselho para ela se fosse uma questão de vingança, sabe? Mas eu acho que nesse caso você foi enganada. Eu não daria esse conselho caso você soubesse que o cara era casado e ele ficasse te prometendo as coisas e no final não cumprisse. Então eu não daria o conselho que eu vou dar para você. Eu acho que você tem sim que procurar a esposa dele e contar tudo isso. Ela tem o direito de saber o marido que tem em casa. Volto a falar. Não é uma coisa que se faz por vingança porque o cara não cumpriu as promessas e você sabia que o cara era casado e você quer ir lá para tentar destruir o casamento dele para ficar com ele. Não é o caso aqui. Pelo que eu entendi, ela não quer esse cara mais, ela não vai ficar com esse cara porque ela descobriu quem ele é. Então a esposa sim tem o direito de saber, mas não mande as fotos. Você procure ela numa rede social, chame ela para conversar, passe o seu telefone para ela, converse de uma maneira madura, adulta, e aí se ela pedir provas, você manda as provas e fala que você foi enganada. Se ela vai conversar com ele, se ela vai ficar com ele, se ela vai perdoar, se ela vai te xingar, não vem ao caso. Você tem que tirar isso de dentro de você, sim. Eu acho correto fazer isso. Em relação à sua família, converse com eles, abra o jogo, peça apoio, sim. Você sabe que você pode processar esse cara, né? Você sabe que você pode processar ele. Tem gente que diz que isso não dá em nada, mas ele mentiu para você, conseguiu te levar para a cama com a mentira. Então eu faria isso, contaria para a esposa e entraria na justiça, sim. Vale um belo processo para ele nunca mais esquecer. Se você vai conseguir alguma coisa ou não, é só o juiz que vai determinar. Mas eu tentaria, com certeza eu tentaria. E não tem essa coisa de, ai, mas eu amo ele, não quero fazer isso com ele. Faça. Em relação a você se sentir culpada, em relação a você sentir vergonha, vergonha do quê, criatura? Você que foi enganada, quem tem que ter vergonha é o safado. E exclua o número dessa criatura do seu celular depois que você anotar para entregar para a justiça, caso você decida processá-lo. Exclua dos seus contatos, guarde todas as conversas, guarde todas as fotos, porque isso pode ser muito importante no futuro
para você não passar por mentirosa. Então, em relação à culpa, não tem como você sentir culpa por algo que você não fez. Você não sabia de nada. Ah, vergonha por talvez ter desconfiado e não ter feito nada? Você perguntou para ele, não perguntou? Você é casado? E o que ele respondeu? Não. Então não sinta culpa, em hipótese alguma você deve sentir culpa. E ó, melhor aí, não fique deprimida, fazer besteira porque você estava ficando com um homem solteiro. Você não estava ficando com um homem casado, você estava ficando com um homem solteiro. A partir do momento que você descobriu que esse homem não era o homem com quem você estava ficando, você não vai mais ficar com ele. Então não sinta vergonha, não sinta culpa, não sinta nada disso. E ó, supera. Isso vai passar, você não vai morrer por causa disso. E para os próximos cabe sim uma investigação. Eu só não entendi por que você procurava as redes sociais dele e não encontrava. Ele dizia que tinha, será ou dizia que não tinha? E aí, de repente, você acabou encontrando. Talvez você não tivesse se esforçado tanto. Então, vocês aí, meninas, muito cuidado quando o cara fala, eu não tenho rede social, eu não tenho Facebook, eu não tenho Instagram. Ou, se você encontra a rede social dele e, de repente, a rede social desaparece, é porque ele te bloqueou. Muitas vezes acontece isso. O cara conhece a pessoa, comigo aconteceu isso. Só que eu fui mais rápida do que a pessoa. Vocês lembram daquele médico lá doido que me enganou dizendo que era solteiro? Então, quando eu saí da consulta, eu já fui procurar as redes sociais dele, porque eu tinha o nome dele no receituário. Então, eu fui procurar e eu achei. E lá dizia que ele era casado e tal, e de repente aquilo, quando eu atualizei a página, desapareceu. E aí, quando ele foi atrás de mim, eu questionei, eu falei, mas e aquele fez? Não, eu já tirei do ar, porque é antigo, não tem atualização, porque ela foi embora, porque eu tô sofrendo, porque veja, a cadeirinha da minha filha no banco do carro e começou a chorar, porque ela não quer mais ficar comigo e eu tô sofrendo, e você vai lá e quer consolar a pessoa, e era tudo mentira, né? Mas eu não tinha a experiência que eu tenho hoje. Então, é relevante, não é aceitável, né? A Sil era também uma tapadinha iludida. Por isso que eu estou aqui e posso falar para vocês como não ser assim. Ah, sempre queiram saber o sobrenome da pessoa, sabe? Tem como saber sim. Aí você vai lá no Google e procura. Tem gente também que tem rede social, que tem sigla, que tem muda o nome, um monte de coisa aí, né? Mas quando o cara é casado, normalmente ele tem tudo bonitinho, o nome dele tudo certinho lá, porque senão as pessoas da família vão desconfiar, né? Por que isso? Então, o meu conselho para você é: não se culpe, não se culpe, não faça nenhuma besteira, porque não vale a pena. Você só se apaixonou pela pessoa errada, você só se apaixonou por um crápula sem escrúpulos que tentou enganar você e está enganando essa pessoa. Então vai lá, minha amiga, com fé e coragem. Se precisar, chame alguém, chame sua mãe, chame seu pai, chame alguém para conversar com você junto com essa mulher. Eu ligaria para ela se tivesse o telefone dela, mas como você não deve ter, né, as redes sociais dela devem estar ali. Caso ela te bloquear, vai lá, cria um fake, faz alguma coisa, mas fale com essa mulher de alguma maneira, porque ela tem o direito de saber quem é o marido dela. O que ela vai fazer com essa informação já não é problema seu. Eu gostaria que alguém me contasse, caso eu fosse casada ou namorasse alguém que estivesse aprontando comigo. Eu ia gostar muito de ficar sabendo, tá bom? Bom, gente, o que vocês acham dessa história? Não esqueçam, né? Comentários aqui no vídeo. E até a próxima história real, até o próximo pedido de socorro.